Você já se perguntou por que pessoas que passaram por dor, rejeição e fracassos parecem ser escolhidas para cumprir grandes propósitos? Existe um padrão silencioso que poucos percebem, um segredo profundo sobre como Deus transforma feridas em força. Neste vídeo, você vai descobrir algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria história. Aquilo que você chama de fraqueza pode ser exatamente o que te qualifica. Fique até o final, porque o que você vai ouvir pode reacender sua fé e revelar um propósito maior. A maioria das pessoas tenta fugir da dor. Nós crescemos acreditando que sofrimento é sinal de fracasso, de abandono ou até de punição. Mas e se essa visão estiver incompleta? E se a dor, na verdade, for o ponto de partida para algo muito maior? Quando olhamos para histórias de transformação, percebemos um padrão. Ninguém chega a um grande propósito sem antes passar por um processo. E esse processo quase sempre envolve feridas. Feridas emocionais, perdas, rejeições, momentos de solidão, experiências que parecem nos quebrar, mas que, na verdade, estão nos moldando. A dor tem uma capacidade única. Ela nos tira da superficialidade. Ela nos obriga a refletir, a crescer, a buscar respostas mais profundas. Pessoas que nunca enfrentaram dificuldades tendem a permanecer na zona de conforto. Já aquelas que foram feridas aprendem a desenvolver força, empatia e sensibilidade, qualidades essenciais para cumprir algo maior. Pense nisso. Como alguém poderia curar outras pessoas sem nunca ter sentido dor? Como alguém poderia guiar outros em momentos difíceis sem ter passado por um vale? As feridas criam conexão. Elas transformam experiências em autoridade. Elas dão voz àquilo que antes era silêncio. Muitas vezes, enquanto estamos passando pelo sofrimento, tudo parece confuso. Não conseguimos enxergar propósito algum. Mas é exatamente nesse cenário que algo está sendo construído dentro de nós. Um caráter mais forte. Uma fé mais profunda. Uma visão mais clara. O problema é que muitos desistem nesse ponto. Eles interpretam a dor como um sinal para parar, quando na verdade é um sinal de que algo está sendo preparado. É como um processo de lapidação. Antes de uma pedra preciosa brilhar, ela precisa ser cortada, pressionada e moldada. Talvez você esteja vivendo um momento assim agora. Talvez existam feridas que ainda doem. Mas e se essas marcas não forem o seu fim? E se forem a prova de que você está sendo preparado para algo que ainda não consegue ver? A dor não é o fim da sua história. Ela pode ser o começo do seu propósito. Existe uma ideia muito comum de que, para ser usado por Deus, a pessoa precisa estar perfeita, sem falhas, sem passado complicado. Mas a verdade é justamente o oposto. Deus não procura pessoas prontas. Ele procura pessoas disponíveis. Quando analisamos histórias marcantes da fé, percebemos que muitos dos escolhidos tinham limitações claras. Insegurança, medo, erros do passado, características que, aos olhos humanos, seriam desqualificações. Mas é exatamente aí que entra o agir de Deus. Pessoas feridas costumam carregar dúvidas sobre si mesmas. Elas questionam seu valor, sua capacidade e até seu futuro. Porém, é nesse cenário que algo poderoso acontece. Quando alguém reconhece sua própria fraqueza, abre espaço para depender totalmente de Deus. E essa dependência é o que ativa algo extraordinário. Se uma pessoa já se considera forte o suficiente, ela tende a confiar apenas em si mesma. Mas alguém que foi quebrado pela vida entende que precisa de algo maior. Essa consciência gera humildade, e a humildade é uma das principais portas para grandes propósitos. Além disso, Deus não vê as pessoas como elas são no momento, mas como elas podem se tornar. Enquanto nós olhamos para feridas e limitações, Ele enxerga potencial, transformação e propósito. Aquilo que parece um ponto fraco pode se tornar a maior ferramenta. Outro ponto importante é que pessoas que passaram por dificuldades tendem a ter mais compaixão. Elas entendem a dor do outro de forma genuína. E isso as torna capazes de impactar vidas de uma maneira que alguém sem essas experiências dificilmente conseguiria. Ser escolhido não significa ser perfeito. Significa estar disposto a ser moldado. Significa aceitar o processo, mesmo quando ele dói. Significa confiar que existe um plano maior, mesmo quando tudo parece incerto. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que suas falhas te desqualificavam. Mas e se elas forem justamente o que te torna único? E se o que você viveu não for um peso, mas uma preparação? Deus não está esperando você se tornar perfeito para começar a agir. Ele começa exatamente onde você está, com suas feridas, dúvidas e imperfeições. E é aí que o extraordinário começa. Quando olhamos para a Bíblia, fica ainda mais claro que Deus tem um padrão,
Ele usa pessoas feridas para cumprir grandes propósitos. Isso não é coincidência, é estratégia divina. Bíblia Sagrada está repleta de exemplos de homens e mulheres que carregavam dores profundas, mas que foram transformados em instrumentos poderosos. Pense em José. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Tudo apontava para um fim trágico. Mas foi exatamente esse caminho de dor que o levou a uma posição de autoridade, onde ele pôde salvar muitas vidas. Outro exemplo marcante é Moisés. Ele carregava inseguranças, medo e até dificuldade para falar. Mesmo assim, foi escolhido para libertar um povo inteiro. Sua fraqueza não foi um impedimento, foi parte do processo. E não podemos esquecer de Davi. Antes de se tornar rei, ele enfrentou rejeição, perseguição e inúmeros desafios. Muitas de suas dores foram expressas nos Salmos, mas foi justamente essa sensibilidade que o aproximou de Deus. Essas histórias mostram algo poderoso. Deus não ignora as feridas, Ele as transforma. Veja alguns versículos que reforçam essa verdade. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34-18. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12-9. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8-28. Essas palavras revelam um princípio profundo. A fraqueza não é um obstáculo para Deus, é o ambiente onde o poder dele se manifesta com mais intensidade. Muitas vezes, tentamos esconder nossas feridas, como se fossem algo vergonhoso. Mas, na perspectiva de Deus, elas podem ser exatamente o que Ele quer usar para impactar outras vidas. Sua dor pode se tornar sua mensagem. Sua luta pode se tornar sua missão. E aquilo que parecia apenas sofrimento pode, na verdade, estar te posicionando para algo muito maior do que você imagina. Entender que Deus usa pessoas feridas é poderoso, mas existe algo ainda mais profundo. Ele não apenas usa a dor, Ele transforma a dor. E essa transformação acontece através de um processo. Muita gente quer viver o propósito sem passar pela cura. Quer chegar ao destino sem enfrentar o caminho. Mas a verdade é que o processo é indispensável. É nele que as feridas deixam de ser apenas marcas de sofrimento e passam a se tornar fontes de força. A cura não acontece de um dia para o outro. Ela é construída aos poucos, em momentos silenciosos, em decisões internas, em atitudes que muitas vezes ninguém vê. É quando você escolhe não desistir, mesmo estando cansado. É quando você decide confiar, mesmo sem entender. Esse processo também envolve confrontar emoções. Dor não tratada se transforma em peso. Feridas ignoradas podem se tornar barreiras. Por isso, Deus não quer apenas te usar, Ele quer te restaurar. E aqui está algo importante. Cura não significa esquecer o que aconteceu. Significa olhar para o passado sem ser controlado por ele. Significa transformar lembranças dolorosas em aprendizado, e não em prisão. Durante esse processo, algo extraordinário começa a acontecer dentro de você. Sua visão muda. Sua fé amadurece. Sua identidade se fortalece. Você deixa de se ver como vítima da história e passa a se enxergar como alguém que está sendo preparado. E é exatamente nesse ponto que o milagre acontece. Porque o maior milagre não é apenas a mudança externa, é a transformação interna. É quando aquilo que antes te quebrava já não tem mais o mesmo poder sobre você. Pessoas curadas carregam algo especial. Elas não apenas falam sobre fé, elas vivem. Não apenas aconselham, elas entendem. Não apenas motivam, elas inspiram. E isso gera impacto real. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Talvez existam áreas que ainda precisam de cura. E tudo bem. Isso não significa que você está atrasado. Significa que você está sendo trabalhado. O processo pode ser difícil, mas ele é necessário. Porque Deus não está apenas interessado no que você vai fazer. Ele está interessado em quem você está se tornando. Existe algo que você precisa entender com clareza. A sua história ainda não terminou. Não importa o que você viveu até aqui, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas feridas você carrega, isso não define o seu final. Muitas pessoas ficam presas ao passado. Elas acreditam que o que aconteceu determina quem elas são. Mas Deus trabalha de uma forma diferente. Ele não escreve histórias baseadas apenas no passado, ele escreve com base no propósito. Aquilo que você viveu pode até explicar parte da sua jornada, mas não limita o que ainda pode acontecer. Na verdade, muitas vezes, é justamente o passado que prepara o terreno para um futuro extraordinário. Pessoas que passaram por dor carregam algo raro,
Resistência. Elas sabem o que é lutar, o que é continuar mesmo quando tudo parece difícil. E essa força, quando direcionada, se torna uma ferramenta poderosa. Talvez você ainda esteja tentando entender por que passou por certas situações. Talvez existam perguntas sem resposta. Mas nem sempre você precisa entender tudo para continuar avançando. Às vezes, o próximo passo exige fé, não explicação. E aqui está o ponto mais importante: o seu propósito não está perdido. Ele pode estar em construção. Mesmo que você tenha se sentido esquecido, ignorado ou até quebrado, isso não significa que Deus te abandonou. Muitas vezes, o silêncio faz parte do processo. É nele que algo está sendo preparado nos bastidores. Grandes histórias não são construídas apenas com momentos bons. Elas são formadas por desafios, superações e recomeços. E o que parece um atraso pode, na verdade, ser um alinhamento. A sua história pode se tornar uma mensagem que vai alcançar outras pessoas. Aquilo que você venceu pode se tornar esperança para alguém que está começando agora. Então não pare. Não desista. Não conclua sua história antes do tempo. Porque o que Deus começa, Ele termina. E talvez, neste exato momento, enquanto você ainda está lidando com suas feridas, algo muito maior já esteja sendo preparado. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Curta este vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários qual parte mais tocou o seu coração hoje. E não pare por aqui. No próximo vídeo, vamos revelar algo ainda mais profundo: o segredo escondido da fé que faz milagres acontecerem agora. Você não vai querer perder.